Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère que oui. Tudo certo, pessoal? Espero que sim. Antes de começar o vídeo, antes de tudo, não esqueçam aí de se inscrever aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like também. Mas o vídeo de hoje, na verdade eu estou aqui para falar para vocês como que o francês me ajudou na jornada até Paris e aí como que ele pode ajudar a você. Então, eu acredito que realmente o francês aí, como ele me ajudou, ele pode ajudar a várias outras pessoas que têm interesse em morar em um outro país em algum momento. Mas isso, claro, depende da vontade de cada um. Eu, uma pequena história na verdade, desde pequeno já tinha vontade de morar em outro país. Mas é lógico, existem 196 países no mundo todo. E aí qual país que eu vou apontar ali no mapa para poder ir, para poder morar? Isso exige, claro, uma análise, você vai estudar, você vai avaliar. E claro, uma das coisas que a gente vai avaliar nesse momento é a facilidade que eu vou ter de me inserir naquele país, na cultura daquele país. Ah, Bruno, mas o Japão é um lugar massa, é um lugar muito bacana, que eu tenho vontade de ir. A China igualmente. Mas aí eu paro e penso, como que eu vou aprender o japonês assim? Como que eu vou aprender o chinês, sendo que são línguas muito diferentes aí da nossa língua do português, ou da língua que a gente está acostumado a ver também, geralmente, nas rádios, nos filmes, na TV, que é o inglês. E além disso, claro, tem toda uma questão de cultura diferente, a comida diferente, enfim, é todo um panorama diferente. E aí esse é um fator que pode contar desde já no início. E claro, esse foi um dos fatores que também no início eu levei em consideração, justamente quando eu estava lá nessa história de apontar e aí de escolher qual país que eu queria morar. É claro que no primeiro momento, eu acho que até mesmo aí, para a maioria dos brasileiros, a gente acaba encontrando dois caminhos iniciais que apontam talvez como sendo os caminhos, não sei se mais fáceis, mas talvez os caminhos onde a maioria das pessoas passaram. O primeiro caminho aí é os Estados Unidos. Então, muita gente tem vontade de ir morar nos Estados Unidos e muita gente também já foi morar lá e pode contar a experiência, pode contar que de fato essa via é possível. O segundo caminho é Portugal, obviamente por causa da língua. Então a gente sabendo aí que Portugal fala a mesma língua que o Brasil, é um caminho mais fácil justamente para poder voltar naquele tema que eu falei agora, que é a questão da inserção naquele local. A inserção conta muito. Ah, mas por que você fala da inserção, Bruno? Se você chegar num país, mesmo que você talvez fale um pouco da língua, ou fale o inglês e consiga se comunicar, se você não conseguir se inserir na cultura local, vai ser muito difícil de você conseguir se dar bem naquele país. Isso é um fator realmente crucial. E aí, nessa questão da cultura, nessa leva toda, é claro que tem um fator que conta muito, que é a língua. Você falando a língua daquele país, você conseguindo se comunicar com as pessoas daquele país na língua nativa, isso é um fator extremamente fundamental para você conseguir ter sucesso naquele país. Enfim, uma outra possibilidade que tinha aí, claro, nesse momento lá de apontar qual país que eu iria morar um dia, assim que eu saísse do Brasil, seriam os países que falam espanhol. Mas ainda tinha uma oportunidade que eu considerava bastante, que era justamente a França. Na verdade, um país que falasse francês. Hoje aí os principais que a gente tem, Canadá, França, Suíça, Bélgica, digamos assim. E então eu escolhi, afinal das contas, como todo mundo já sabe, eu escolhi a França, né? Mas aí, por que o francês me ajudou demais nessa trajetória? Então, primeiro, o francês, ele me possibilitou, desde que eu cheguei na França, na verdade até mesmo antes de chegar na França, ele me possibilitou já demais facilitar tudo que era questão burocrática para vir morar aqui neste país, para vir morar justamente aqui em Paris, que é onde eu moro atualmente. Então, o aprendizado do francês, desde a parte do pedido do visto, ou até mesmo antes a parte do pedido de uma inscrição numa universidade, ou até mesmo a parte burocrática de se comunicar com um agente daqui de imobiliária, enfim, tudo isso foi muito mais fácil a partir do momento que eu sabia que eu conseguia me comunicar com o francês. Então, a primeira etapa, a primeira barreira, digamos assim, eu consegui quebrar com o aprendizado
do francês. Então esse quesito, digamos assim, ele é realmente fundamental, você conseguir ter essa primeira inserção, você conseguir quebrar essa primeira barreira, a primeira barreira do idioma. E aí, certo, fiz então todo esse procedimento inicial. Em um outro vídeo eu vou contar com bastante detalhe também a questão do mestrado, né, ou dos estudos superiores aqui na França, para quem tem interesse, mas a primeira barreira minha é justamente essa. Eu consegui dizer aí para as universidades francesas, para o governo francês, que eu tinha condições de vir estudar aqui na França, que eu poderia vir estudar aqui. Então esse é o primeiro momento, foi a primeira barreira que eu consegui ultrapassar, e a segunda barreira aí, talvez que eu comentei com vocês agora há pouco, é a barreira justamente cultural, a inserção cultural. A França é um país que, de certa forma, na verdade, essa é a minha opinião, né? Eu diria que ela está um pouco no meio da nossa cultura e um pouco no meio da cultura mais germânica, a cultura dos países um pouco mais frios. A França, voltando até, na verdade, nem bem a França, o francês, na verdade, ele tem aí a origem no latim. Então, os franceses também têm essa raiz aí, tem essa origem latina. Então, se assemelham um pouco aí com nós, os brasileiros. Então, de certa forma, não é como você chegar, não sei, nunca fui, mas imagino que você chegar na China, ou um lugar totalmente diferente, ou no Japão, essa diferença cultural ela vai ser bem maior do que você chegando aqui na França, pois aqui é um país que tem bastante semelhança com o Brasil, nessa questão de hábitos, de costume, enfim. E eles comem, a comida também daqui é demais, né? Então é mais um fator também que ajuda demais nesse começo. Enfim, então essa barreira do idioma e a barreira cultural são questões que provavelmente você não terá tantas dificuldades vindo morar aqui na França.